por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Toda vez que o avião sobe, eu passo, especialmente em cima de São Paulo, né? Quando você começa a subir, e aí a escala muda, porque aí você vê que todo mundo que tá lá embaixo é pequenininho, parece um formigueiro, né? Aí eu fico pensando, gente, isso tá descontrolado. Não dá essa sensação mesmo? Vai estourar. Pensei que fosse só eu. Tá descontrolado. E o lado de cá... Aí tem uma linha que acredita que... De cientistas que acreditam que a inteligência artificial é necessária pra gente organizar essa complexidade. Porque, ó, se você for pensar, você viaja, você vê lugares que tem um monte de recurso e não tem gente. E você vê gente disputando recurso em lugares que já não tem mais nada, está esgotado. Então, se você tivesse um cérebro que sobe um pouquinho, vai lá pro avião, né? E aí você começa a olhar num grau muito mais afinado do que a gente está falando aqui. De que recursos que estão aonde, quem precisa do quê. E você faz esse match, que é impossível você fazer só com a sua visãozinha, cada um de nós. Você teria uma distribuição muito melhor, uma vida muito melhor no planeta e um equilíbrio melhor do que a gente está falando aqui de sustentabilidade. Um sistema global regido pela inteligência artificial. Eu acho que não precisa ser, eu acho que você está forçando um pouco a barra, entendeu? Regido. Regido ferrou. Então tá bom. Então Deus roubou. Deus roubou. Não, Deus roubou. Deus roubou. Mas de fato eu acredito mesmo que Deus roubou. Não. Simples assim. Não, pode ter Deus roubou, não que ter Deus mesmo, tanto faz. Mas um robô, Deus roubou. Deus roubou pra mim é melhor do que Deus que não existe. Mas pelo menos esse existe. Não, brincadeira essa parte. Vai, pede desculpa. Perdão, Deus. Vai que você existe e me ferra. Não me ferra. Desculpa. Mas agora, brincadeira essa parte. Vai, né? Tipo, essa é uma equação conhecida, né? Se ele existe e eu fizer uma dessa, eu tô ferrado. Se ele não existe e eu fizer, eu só perdi meu tempo. Melhor eu dizer que existe e respeitar. Mas, fecha o parênteses, é o seguinte... Simulações globais, de fato, são uma das coisas mais importantes que pode ser feito com a inteligência artificial no mundo. Simulação global. É o que ela está falando. Então, isso é fato, tá? E não é só alocação de recursos e populações. Cara, pense em leis. Como é que a gente vai, por exemplo, a gente modela leis hoje em dia? A gente modela da cabeça dos nossos legisladores, tá? Então, e também das doutrinas. Não pode canudo de plástico. Não, eu acredito que tem uma questão de crença assim. Não vou dizer que é só hipocrisia. Não, tem. As pessoas acreditam em coisas, têm visões de mundo. Agora, ter sistemas de modelagem de comportamento e simulação que falem, se eu mudar isso aqui, vai acontecer isso, se eu descriminalizo essa droga, se eu faço não sei o que, os impactos são esses, e poder olhar como se a gente estivesse olhando para um aquário, para esses diferentes efeitos, conforme eu escolho fazer isso ou fazer aquilo, poderia ser eu não acho que poderia, será um dos maiores avanços da inteligência artificial da história disso que a gente tem de inteligência artificial hoje em dia, que é óbvio que daqui a 100 anos vai ser outra história. Mas eu acredito mesmo, isso aí é super importante. Para mim, a gente chegou num ponto que para mim é o mais quente da inteligência artificial, que é esse. A nossa capacidade de botar tudo ao mesmo tempo na nossa frente é de um todo muito pequeno, ela é limitada do ponto de vista informacional. Portanto, um sistema que seja capaz de fazer isso, de fazer uma redução de variáveis, assim, mostrar pra gente só o que interessa, por assim dizer, que cabe na nossa percepção, vai melhorar em muito o desenho de todo tipo de instituição e ação humana. Um governo humano que tenha como ferramenta... Um congresso que discuta leis a partir de evidências que envolvem simulação. Tá bom. Cidades que não são planejadas simplesmente porque foi tirada da cabeça de um comitê, mas que de fato tem nessas simulações uma série de coisas. Um prédio que tem o chamado gêmeo digital, digital twin, que você fala assim, tá aqui, então se eu mudar o cano de lugar, o que acontece? Se eu mudar essa zona de passagem, o que vai acontecer com as pessoas? Uma empresa que ela não é pensada simplesmente, essa é a cadeia produtiva dela, ela faz isso, entrou uma coisa, saiu outra, mas efetivamente todas as dinâmicas dela simuladas ao mesmo tempo, tudo isso. Desculpa, você falar. Não, é isso mesmo. Os impactos, você simular todas essas dimensões que a gente não consegue enxergar, né? Que ela que a engenheira chama de sistema dinâmico. Isso, exatamente. Que se a gente for olhar essas simulações ou essa forma de ver, a gente não consegue, na complexidade, o humano não consegue ver causalidade, para começar. Pode ver. Conforme vai ficando mais complexo, não parece que de vez em quando... Tudo causa tudo. Aconteceu alguma coisa de repente? Não foi de repente, fofo. Estava lá. A coisa estava se formando.
Se você pega sistemas para avaliar isso, eles conseguem determinar os padrões que estão emergindo para que aquilo aconteça. Exemplo foi essa catástrofe toda no litoral norte paulista. Isso, exatamente. Tem um monte de sinais disso. A greve dos caminhoneiros tinha um monte de sinais que dizia que aquilo ia acontecer. A gente tem esses sinais de predição que quase nós não tudo, enxergamos. né? Quase tudo poderia ter sido... Poderia ter esses sinais E não é querer viver num mundo que é uma boba, tá bom, puta, de repente estamos no aquário. Não é isso. É o desenvolvimento de ações preventivas e melhores formas de ocupação do mundo e de pensar como a gente pode se relacionar. Utilizar para o bem de todos. Né? Então isso eu acho que realmente assim, tem um espaço gigante para inteligência artificial. Gigante.